Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Olha para esse irmão mais bonito que está do seu lado, dá um sorriso colgate para ele e diga: foi muito bom te ver aqui hoje. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 36. Quem achou, diga: eu sou crente. Quem não achou, diga: eu também sou. Todos acharam? Está escrito assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Toma os vossos assentos, por gentileza. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. Jesus está nos últimos dias do seu ministério. Jesus está nos últimos dias do seu ministério. E nos últimos dias do ministério de Jesus, ele está passando por uma grande perseguição. Porque os saduceus e os fariseus se ajuntaram e formaram um conselho para matar Jesus. E Jesus, sabendo que está nos últimos dias do seu ministério, Jesus ele foi para a casa dos seus amigos em Betânia. Mateus 26 vai dizer que ele foi para a casa de Simão. Mateus 25 vai dizer que ele foi para a casa de Simão o leproso. Quando Jesus vai para Betânia, para a casa de Simão o leproso, Jesus ele vai entrar na casa de Simão e ele vai rever os seus amigos Marta, Maria e Lázaro. É interessante que Jesus ele ama tanto família, que quando Jesus ele começou o seu ministério, o seu primeiro milagre foi um casamento, transformando água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi no meio de uma família, no começo de uma família. Só que Jesus ele vai provar também no final do seu ministério que ele ama tanto família, que no final do seu ministério ele vai rever uma família, que é Lázaro, Marta e Maria. Quando ele chega lá, Maria vai quebrar um vaso nos pés de Jesus. De repente Jesus ele se retira e ele vai reunir todos os seus discípulos. E ele vai dar uma ordem para os seus discípulos dizendo: vão pois até a cidade. Jesus ele está ordenando aos seus discípulos ir até a cidade porque ele sabe que o seu ministério está chegando ao fim. E ele vai dar uma ordem para os seus discípulos para a última preparação, para a preparação da última ceia. E ele vai dizer para os seus discípulos: vão pois até a cidade. E quando vocês chegarem na cidade, vocês irão encontrar um homem com um cântaro nas costas. Quando vocês encontrarem esse homem, vocês irão perguntar sobre o cenáculo. E ele vai saber que eu mandei vocês encontrar com ele. A Bíblia diz que os discípulos vão até a cidade. Quando chega até a cidade, encontram um homem com um cântaro nas costas. Os discípulos irão seguir esse homem, vai até a casa dele. Quando chega na casa dele, esse homem vai revelar para os discípulos de Jesus, no segundo andar, um cenáculo. E esse cenáculo será o lugar da última ceia. Os discípulos irão preparar o cenáculo. Os discípulos irão deixar o cenáculo preparado para a última ceia.
E é na última ceia que algumas revelações irá acontecer. Na última ceia, Jesus senta na mesa, os discípulos estão na mesa, no cenáculo. Jesus, ele vai pegar o pão e vai dizer: esse é minha carne que é partida por vós. E ele parte o pão. Jesus, ele vai levantar o cálice, ele vai apresentar o cálice dizendo: esse é meu sangue que por muito será derramado. É interessante que agora o próprio Cristo está falando que o seu sangue por muito será derramado. E depois que ele revela que o pão é sua carne, que o cálice é seu sangue, Jesus, ele vai agora revelar o traidor. E no momento que ele revela o traidor, Jesus está entrando agora no momento dos últimos dias, das últimas horas do seu ministério. Quando Jesus, ele entra nas últimas horas do seu ministério, ele vai chamar os 12 discípulos para ir para o monte orar. Jesus primeiro ele viu os seus amigos em Betânia. Segundo, ele faz a ceia. E terceiro, agora está chamando os seus discípulos para orar. Pregador, e por que Jesus está levando os seus discípulos para orar, sendo que ele está nos últimos dias do seu ministério? Jesus está levando os discípulos para orar porque os discípulos estão prestes de passar por um processo tão tremendo que eles só irão suportar debaixo de oração. É por isso que Jesus está chamando os 12 para orar. E quando chega em cima do monte, eu não vou te enfadar, vou entregar o rolo agora. Quando chega em cima do monte, Jesus, ele vai olhar para os 12 e vai dizer: está chegando perto o dia da minha morte, está chegando perto o final do meu ministério. De repente Pedro olha para Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor não vai morrer, por ti eu darei a minha vida. Jesus vai olhar para Pedro e vai sorrir: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. É interessante que em cima do monte vai ser momentos de revelação. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: o pastor será ferido e as ovelhas irá se espalhar. De repente, quando Jesus faz algumas revelações que o pastor será ferido e que Pedro vai negar, Jesus, ele vai chamar Pedro, Tiago e João para ir orar a sós. Eles já estavam em cima do monte, mas Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João para ir para o Getsemane orar. Jesus não está levando eles para qualquer lugar. Jesus está levando eles para o jardim do Getsemane. E quem veio para dar glória vai dar glória agora, porque quando Jesus leva os seus discípulos para o jardim do Getsemane, pastor, o Getsemane significa lugar da prensa ou fábrica de óleo. Jesus está levando os seus discípulos para o lugar aonde a azeitona era pisada, para o lugar da prensa. Percebeu que Jesus levou os 12 para o monte, mas para o lugar da prensa ele só leva 3. Aleluia, quem tem glória já entendeu. Jesus levou 12 discípulos, pastor Jackson, para o monte, mas para o lugar da prensa Jesus só leva 3. Pregador, e por que Jesus só leva 3 para o jardim do Getsemane? Porque o jardim do Getsemane é o lugar da prensa, e Jesus sabia que ele não poderia levar todos para o lugar da prensa, porque não é todos que aguenta passar no processo da prensa. Não é todos que aguenta passar no processo que a azeitona passa. Jesus está levando os seus discípulos para o Getsemane. Se Simão pegar agora, ele vai dar glória. O meu rolo está aqui, eu entrego agora. Em cima do Getsemane havia 3 tipos de prensa. Quantos tipos de prensa? Quantos tipos de prensa? Em cima do Getsemane havia um tipo de prensa que apertava a azeitona de lado. Em cima do Getsemane havia um tipo de prensa que apertava com a pedra vindo de baixo. E no Getsemane havia um tipo de rosca que eles empurravam a rosca. E na medida que a rosca era empurrada, a semente, a azeitona era apertada
apertada e o óleo saía. Jesus está levando os seus discípulos para o lugar da prensa, mas não leva a todos, porque não é todos que aguenta passar o processo da prensa. Aleluia. Jesus está dizendo: só vou levar Pedro, Tiago e João, e se esse irmão pegar, ele vai dar glória agora. Quando Jesus ele leva Pedro, Tiago e João, Marcos, pastor Jacques, obreiros, para cima do Getsemane, Jesus está provando algo extraordinário. Jesus não está levando Pedro, Tiago e João para cima do Getsemane porque eles têm capacidade. Jesus não está levando porque eles são capacitados. Jesus está levando eles porque eles têm intimidade, e só suporta o processo da prensa quem tem intimidade. Só suporta, meu amigo, o processo da prensa quem tem intimidade. Quem tem capacidade não suporta a prensa, porque a prensa não é para capacitados, a prensa é para quem intimidade. E se esse irmão pegar, ele vai dar glória agora. E é nesse momento que Pedro, Tiago e João, e Jesus na frente, está subindo para o Getsemane. É esse processo que Jesus vai começar a passar, subindo para o Getsemane. A alma de Jesus vai entrar em profunda agonia. A sua alma vai começar a entristecer, porque ele sabe que ele vai entrar agora em uma das piores guerras do seu ministério. E Jesus está subindo para cima do Getsemane. Quando Pedro vê que a alma de Jesus está se entristecendo, quando João e Tiago vê que a alma de Jesus está entristecendo, eles começam a ficar tristes. Pedro começa a ficar triste, João começa a ficar triste, porque o processo da prensa é assim: enquanto mais para perto da prensa você vai chegando, mais azeite vai saindo de você. Mais azeite vai saindo de você. Jesus está subindo para o lugar da prensa, e se esse irmão pegar, ele vai dar glória agora. Aleluia, aleluia. O primeiro azeite que era tirado da oliveira no Getsemane era levado para o templo para acender o candeeiro, para acender as luzes do templo. O segundo azeite que era tirado da oliveira em cima do Getsemane era usado para a alimentação. O terceiro azeite que era tirado da prensa em cima da oliveira em cima do Getsemane era usado para curar feridas. Então só vai pegar quem veio da glória. É nesse momento que Jesus está subindo para o lugar da prensa. Os discípulos estão na prensa, Jesus está na prensa, mas é nesse momento que ele está subindo que o azeite está saindo. Que o azeite está. Eu estou pregando para alguém que está no lugar da prensa, e não é todo mundo que suporta o lugar da prensa. Quem sabe pessoas aceitaram Jesus com você, saíram do forró com você, saíram da balada, do baile funk, saíram da porta do bar com você. Só que com o passar do tempo, pessoas que levantaram a mão e aceitaram Jesus com você, pararam no meio do caminho, e você foi rompendo, porque não é todos que aguentam o processo da prensa. Quem sabe você chegou aqui dizendo: pregador, você não sabe o processo que eu estou passando. Eu estou na prensa. Só vai pegar quem veio para dar glória. Só que quanto mais a prensa aperta, mais azeite vai sair de você. Mais azeite vai sair de você. Então olha para alguém e diga para ele: está preparado para dar um grito de glória agora? Não está preparado para dar um grito de glória? Eu vou entregar o doce agora. Está preparado para dar um grito de glória agora? Me dá fundo musical. Está preparado para dar um grito de glória agora? Olha o que Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Olha para mim, o Getsemane era o lugar que a oliveira era imprensada, apertada. Só que Abacuque falou um negócio. Ele falou que a oliveira mentiu. Olha o que ele falou: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Pregador, e por que Abacuque falou que a oliveira mentiu? Porque o cultivador pegou ela, colocou na prensa. Ela tinha tamanho, tinha cor, tinha tudo para ter azeite dentro dela, para ter óleo. Quando colocou na prensa, apertou, não tinha azeite suficiente.
Não tinha azeite suficiente. É por isso que você está no processo da prensa. É por isso que você está dizendo: o pregador está apertando, está doendo, mas aguenta o seu processo, porque quanto mais aperta, mais azeite sai de você. Mais azeite sai de você. Vai descer uma glória aqui. Esse culto não acaba sem Deus tomar essa casa. A Bíblia diz que quando eles chegam em cima do Getsemane, quem veio para a glória vai pegar agora. Jesus, a alma de Jesus está angustiada. Ele vai olhar para Pedro, Tiago e João e vai dizer: fica aqui, que eu vou além orar. Ficai-vos aqui, que eu vou além. Que eu vou, pregador, porque Jesus falou: fica aqui que eu vou além. Jesus está dizendo: fica aqui, porque aqui vocês já não estão suportando, porque eu vou um pouquinho mais além. É Jesus dizendo: a guerra que eu vou enfrentar agora é um nível mais avançado, então fica aqui. E Jesus adentra o jardim do Getsemane, e quem veio para pegar vai dar glória. Sabe por que a alma de Jesus está angustiada e ele está em profunda tristeza? Porque Jesus está no jardim. Quem veio para pegar vai dar glória agora. Jesus entrou no cenário da queda. Quando Jesus subiu em cima do jardim do Getsemane e falou para os discípulos: fica aqui que eu vou além orar, Jesus entrou no cenário da queda do homem. Jesus entrou no segundo jardim. Quando Jesus foi além orar, Jesus entrou no cenário. Por que, pregador? Porque foi no jardim que o homem caiu. Foi no jardim que o primeiro Adão pecou. Então aonde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão não cai. É por isso que ele não leva os discípulos para ir além orar, porque essa guerra Pedro, Tiago e João não iriam suportar. Mas ele, como segundo Adão, ele foi encarar Satanás. E calamachandaraia. Quando ele vai lá, a Bíblia diz que o seu espírito angustiado, se alguém pegar agora vai pular da cadeira, ele se joga no chão, pastor Jackson. E a oração que quando ele se joga no chão é essa: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Eu já estou vendo gente arrepiando aí. Pregador, e por que Jesus orou priorizando a vontade do Pai? Porque ele, sendo o segundo Adão, não poderia cometer o erro do primeiro. Por que, pregador? Porque lá no Éden, a Bíblia diz que quando a serpente apareceu, falou com Eva, falou: come. Eva deixou o seu desejo falar mais alto e comeu. No primeiro jardim, a vontade que prevaleceu foi da serpente, depois a de Eva, depois a de Adão. Mas Cristo subiu no Getsemane, no jardim, entrou no cenário da queda e falou: Pai, no primeiro jardim a vontade que prevaleceu foi de Eva, depois a de Adão. E quando o Senhor apareceu lá, um ficou jogando a culpa do outro. Mas aqui no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Pai. Tem que prevalecer. Está descendo aqui. A vontade do Pai tem que... Olha para alguém e diga: a vontade do Pai tem que prevalecer. Diga: a vontade do Pai tem que prevalecer. Pregador, está doendo, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Pregador, estou sendo perseguido, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Pregador, eu estou na prensa, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Porque quanto mais a prensa aperta, mais azeite sai de você.
Não, pega na mão desse irmão aí. Pega aí, vamos ligar o motor dele agora. Pega na mão dele. Pega na mão dele e diga: aguenta o processo da prensa. Fala: aguenta o processo da prensa. Alabaxandaraia. Alguém entrou aqui, pastor Jacques, dizendo: vou chutar o pau da barraca, vou parar de cantar, vou parar de pregar, vou parar de cultuar. Não estou aguentando, está complicado. Mas assim diz o Senhor: você está na prensa, aguenta o processo da prensa. Porque eu estou te apertando, mas não é para te matar, é para azeite sair de você. Alamaia, calabaxandoramaia. Eu já estou vendo Deus tocando Nivasa aí. Eu já estou vendo Deus tocando Nivasa aí agora. Quem tem glória dá glória. Vai, libera. E minha tese. Maracalabaxandoramaia. Calabandorava. Quem tem glória na boca, eu vou te dar 5 segundos. E calabadora camandora vara séria. Canamandaravachando. Alguém está na prensa, mas tem azeite saindo de você. Alabacamanduria faia. Já tem gente recebendo aí. Alguém está na prensa, mas tem azeite saindo de você. E nessa prensa, a vontade que tem que prevalecer é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. E canasséria terrabaca mandara calabachuri mihésia. Olha aqui para mim, que está descendo um negócio de Deus aqui. Quem veio para receber está recebendo. Quem veio para receber está recebendo. Olha para mim. Jesus, ele ora dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. De repente Jesus levanta. E olha aqui para mim. E quando Jesus levanta, ele vai ver Pedro, Tiago e João, que ele deixou orando. Jesus, ele não comete o erro que Adão cometeu no jardim do Éden. Por que, pregador? Porque Adão deixou Eva sozinha. Alguém pegou. Quem é inteligente está entendendo esse negócio. Adão deixou Eva, e Jesus, como segundo Adão, não podia cometer o erro do primeiro. Por que, pregador? Porque ele orou. Mas quando ele entende que os seus discípulos estão sozinhos, ele retorna. Então olha para alguém e diga para ele: Jesus não vai te abandonar. O irmão já pegou. Os obreiros aqui já pegou. Quando Jesus entende que ele não pode deixar os seus discípulos sozinhos demais, porque ele sabe que Satanás aparece, ele levanta e ele vai ver Pedro, Tiago e João. Eu posso ver ele dizendo: eu não vou deixar os meus discípulos sozinhos. Não vou deixar. A serpente apareceu lá no primeiro jardim, mas nesse eu estou aqui, e a serpente não vai aparecer. Ele levanta e vai. Quando ele chega lá, Pedro, Tiago e João está dormindo. Ele vai olhar para eles e vai dizer: acordem. Não podereis orar comigo sequer 1 hora? Jesus sabia que eles não tinham capacidade de enfrentar essa guerra. Mas, pregador, então por que Jesus falou que não pode orar comigo sequer 1 hora? Sabe por que Jesus falou? Se pegar agora vai explodir. Está preparado para dar um grito de glória, irmão? Não está preparado para acordar essa rua aqui agora? Não, balança alguém que está do seu lado, ele está muito devagar. Diga para ele: está preparado para dar um grito de glória? E agora balança ele, balança ele, balança, balança. Fala que chamaram um pregador pentecostal hoje. Diga, fala com ele, balança ele. Fala: está preparado para dar um grito de glória agora? Pregador,
Se eles não têm capacidade de enfrentar essa guerra, porque Jesus falou com eles: vigiai e orai. Não podereis orar comigo sequer uma hora. Sabe por que Jesus falou: não podereis orar comigo sequer uma hora? Porque Jesus está dizendo: aqui, no lugar de guerra, vocês não podem ficar dormindo. Tem que ficar acordado. É Maracamachandoraia. Alguém pegou? No lugar de guerra, não pode ficar dormindo. Tem que ficar acordado. Sabe por que tem crente perdendo guerra? Porque no lugar de guerra tá dormindo. Mas eu vim nessa quinta-feira profetizar: se levanta nesse lugar de guerra, acorda. Ele desperta os discípulos e diz: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Calabarachandoramahaya. Deus vai tomar os vasos aqui, irmão. Deus vai tomar os vasos aqui. Pregador, e por que Jesus está dizendo para eles: a carne é fraca, mas o espírito é forte? Porque no primeiro jardim a vontade que prevaleceu foi a vontade da carne. Mas no segundo jardim ele fala: Pai, que não seja feito como eu quero, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. O que ele está dizendo? O primeiro jardim priorizou a vontade da carne, mas aqui eu estou no segundo, e a vontade que vai prevalecer é a do Espírito. É a do Espírito. Então é a última vez que eu faço isso, mas olha para alguém, diga para ele: prioriza a vontade do Espírito. Prioriza a vontade, porque crente que para priorizar a vontade da carne já tem um monte. Pregador, e qual é a diferença dos crentes que priorizam a vontade da carne e os crentes que priorizam a vontade do Espírito? O crente que prioriza a vontade da carne, ele entra no culto desse e fica pensando na panela que deixou no fogão, fica pensando no marido, no filho, amanhã no serviço. Mas o crente que prioriza a vontade do Espírito está aqui dizendo: eu vou agarrar o anjo hoje, mas a minha vitória eu levo embora. Eu vou agarrar o anjo hoje, mas a minha vitória eu levo embora. O crente que prioriza a vontade da carne entra aqui e só pensa nas coisas terrenas, mas o crente que prioriza a vontade do Espírito já está abrindo a boca e dando glória. Cadê? Os crentes que priorizam a vontade. Eita, Ramaia, eu vou te dar 9 segundos para você aparecer agora. Eu vim pregar para os crentes que priorizam a vontade do Espírito. Eu vou te levantar as duas mãos para cima, que eu vou te dar 9 segundos e Deus vai tomar essa casa agora. Não se assusta se Deus tomar um crente do seu lado em línguas estranhas. Não se assusta se Deus tomar um crente do seu lado em profecia. Não se assusta se Deus tomar um crente do seu lado e calamaia no mistério agora. É porque ele prioriza as coisas de cima. Cadê? Levanta a mão, vai. 9 segundos. 9, 8, vai descer. E calamaxéria. 7, tá descendo aqui. Itera. 6, camando canasup de calavassúria. Calaba. 5. Olha a glória de Deus tomando conta do verbo agora. Repara, calabá. 4, 3. Cadê os crentes que priorizam a vontade do Pai? 2, 1. Recebe autoridade. Recebe autoridade agora. E calamachandoraia. Não vai ter pombagira, não vai ter chuncaveira, não vai ter Zé Pilintra. Alguém já está recebendo. Não vai ter porta fechada, não vai ter Maria Badilha, chumulambo, não vai ter fofoca, não vai ter inveja, não vai ter cadeado, não vai ter corrente. Sai pra lá, Satanás. A vontade do Pai está de paz. Séria. E cama, Deus vai tomar essa casa, pastor Jaque. Canamanderrésia.
Satanás falou: vou trancar a boca de crente, não vou deixar línguas estranhas descer, não vou deixar o fogo descer. Sai para lá, Satanás, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E a séria e canamandora caia e promana subidara, tá pegando. E canamácia, Deus vai tomar um vaso aí na marcha. Enquanto Deus toma um vaso, há uma luta espiritual e canasubidécia sendo quebrada agora. Os demônios falou: vai ter crente que não vai levar o milagre para casa. Sai para lá, Satanás, porque o milagre acabou de descer na vida desse. Pegou. E canamandara caia. Eu vim debaixo da autoridade. Cadê quem prioriza a vontade do Pai? É o Índia Canamandoraia Terra bacalabachandora. Terra, vai, guerreia. Guerreia, porque a legião de demônios que se levantou contra esse culto vai ter que ir embora. Guerreia. Entra na guerra agora. Quem é da guerra, entra na guerra agora. Quebra. Sumina camaia. E me dá calabachandorébia. E promara subidara cala sóbia. Que unção é essa aqui? E derramancho camaia. E calabandora bacamandara xandoreva surgia. Canamandaraba. Deixa Deus tomar os vasos. Perdeu Satanás, a vitória da igreja. Séria. Núbia. Séria. Há uma glória de Deus aqui. Acabou de descer uma nuvem aqui. E é a nuvem da glória de Deus. E está baixinho. Ébria. Laiosa. Canaracandorevia. Salva. Olha para mim. Que eu caminho para o final agora. Deus vai tomar essa casa. Ih, olha para mim. Jesus, ele acorda os discípulos, pastor, e volta a orar. Quando ele volta a orar, ele faz a primeira oração, a mesma: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Olha para mim. E é nesse momento que ele faz a segunda oração, que ele vai suar sangue. A anatomia humana, a ciência que estuda o corpo humano, vai dizer que quando Jesus suou sangue, ele entrou em um processo de hematitrose. Hematitrose é uma profunda angústia, agonia, que o corpo sente. Os poros se abrem e libera sangue. Teoricamente, humanamente, foi isso que aconteceu. Mas está preparado para pegar agora? Pregador, humanamente foi hematitrose. E espiritualmente? Espiritualmente, Jesus está no Getsemane, que é o lugar da prensa. Diga comigo, o lugar da prensa. Jesus, para alguns, é hematitrose, mas ali ele está na prensa. Porque a maior guerra de Jesus antes da cruz foi no Getsemane.
E quando ele está no lugar da prensa e começa a suar sangue, é o inimigo sendo derrotado no âmbito espiritual. Alguém pegou. E cala, é o inimigo sendo derrotado no âmbito espiritual. Se pegar agora, dá um pulo da cadeira. É Jesus mandando um recado para os demônios e Satanás lá no inferno. Satanás, antes de eu te vencer na cruz, eu já te venço aqui no âmbito espiritual. Eita, Maia. Jesus volta e ele vai dizer para os seus discípulos: agora pode deitar e pode dormir. Pode deitar e pode. Pode deitar e pode. Escuta, o Getsemane é o segundo jardim, porque o primeiro foi o Éden. Então no jardim, no segundo jardim, Jesus já venceu o inimigo. No âmbito espiritual. Aí quando ele olha para Pedro, Tiago e João, vai dizer assim: se pegar agora, uma revelação está aqui, pastor. Quando ele olha para Pedro, Tiago e João, vai dizer: agora dorme. É ele dizendo: como a serpente apareceu lá no primeiro, o traidor vai aparecer aqui no segundo. Mas fica tranquilo, o inimigo já foi vencido. Aí Judas aparece, traz Jesus. Eles pegaram Jesus, levaram para a casa de Caifás. Terminam agora, mas está preparado para dar um grito de glória. Pegaram Jesus, levaram para a casa de Caifás. Anás e Caifás pegaram Jesus e mandaram para a casa de Herodes. Olha para mim. Herodes interrogou Jesus, não viu nada, nenhum crime. Sabe para onde ele manda? Para a casa de Pilatos. Está preparado para dar um grito de glória agora? Não, irmão. Esse irmão, só se ele for muito apagado para não entender isso aqui agora. Olha para ele, olha para quem está do seu lado e diga para ele: está preparado para dar um grito de glória agora? Escuta. Herodes pega Jesus e manda para a casa de Pilatos. Só que nesse período Pilatos e Herodes estavam brigados. Anos que Pilatos e Herodes não tinham conexão, amizade. Mas por causa da vida de Jesus, a amizade de Herodes e de Pilatos é reatada. Percebeu que por causa de Jesus, a amizade de Herodes e Pilatos é reatada? Pregador, por quê? Porque a cruz não veio para separar, a cruz veio para ajuntar. Então olha para quem está do seu lado e diga para ele: vira meu amigo. Diga: vira meu amigo. Porque a cruz não separa ninguém, a cruz ajunta. Pegaram, pastor, Jesus, apresentaram junto com Barrabás. A multidão falou: crucifica. Jesus passou pela crucificação, está na cruz. Aí agora aparecem dois discípulos, dois seguidores ocultos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Vai até a corte e vai dizer: dá o corpo do nosso Senhor. Porque a gente não pode deixar ele assim. Concederam o corpo de Jesus para José de Arimateia e Pilatos. José de Arimateia embalsamou o corpo de Jesus com especiarias. Se esse irmão pegar agora, se ele entendeu a mensagem, ele vai dar glória agora. Embalsamou o corpo de Jesus com especiarias e falou: não vamos enterrar em qualquer sepultura, vamos enterrar em uma sepultura nova. E na frente dessa sepultura, quem pegar vai dar glória, tinha um jardim. E calabaia. Na frente dessa, e tô arrepiado aqui, hein? Pegou. Na frente dessa sepultura tinha um jardim. Pegaram o corpo de Jesus e levaram para a sepultura nova. Colocaram lá, colocaram uma pedra na boca da sepultura.
Soldados ficaram vigiando a pedra da sepultura. Domingo de manhã, se pegar agora, dá um pulo da cadeira agora. Maria está indo para ungir com alguns perfumes, alguns ungüentos, para ungir o corpo de Jesus. Ela está triste, dizendo: mataram o nosso Senhor. Quando chega lá no jardim do sepulcro, ela passa o jardim. Ela passa o jardim com os perfumes na mão, com a especiaria na mão. Quando ela chega em frente à sepultura, a pedra está removida. Ela entra dentro da sepultura. O lugar onde estava o corpo está vazio. Ela larga os perfumes, começa a ficar desesperada, volta para encontrar com os discípulos. Quando chega lá, ela vê Pedro, Tiago e João. Ela vai olhar para Pedro e João e vai dizer: roubaram o corpo do nosso Senhor. Eu entrei dentro do jardim, lá no sepulcro, vi a sepultura aberta. De repente Pedro e João saem correndo para ver o que está acontecendo. Se pegar, vai dar glória agora. Pedro entra lá dentro, passa o jardim e entra dentro da sepultura e vê a sepultura aberta. De repente Maria no jardim está triste, cabisbaixa, aleluia. Ela vê um anjo sentado em cima da pedra e ele vai dizer: Maria, quem tu procuras entre os mortos já não está morto, ele já ressuscitou. E se pegar agora, vai dar glória. Ela sai andando no jardim. Quando ela sai andando no jardim, olha para esse irmão e diga agora: se você entender, você dá um pulo da cadeira. Diga para ele: se você entender, você dá um pulo da cadeira. Tá comigo, obreiros? Tá comigo, Marcos? Tá comigo, pastor Jacques? Tá comigo, cantora? Se pegar, vem comigo agora. Ela tá no jardim. Ela vê um jardineiro descosta mexendo nas flores. Ela desesperada olha pro jardineiro, não consegue reconhecer e vai dizer: moço, fala pra mim aonde puseram o corpo do nosso Senhor. O jardineiro vira as costas com aquele olhar que só ele tem. E calabachandoraia, uramacandoreva séria. Quando ele olha para ela entende que é ele, que é o poderoso, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela vai reconhecer que é ele, e se pegar, vai dar glória agora. E cala séria. Ele está aqui. Se pegar, vai dar glória agora. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você está sentindo a presença dele aqui? Diga para ele: você está sentindo a presença dele aqui? Terra machuri candoraia. Ele vai olhar para ela, o jardineiro, e vai dizer: e disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: se tu o levar-te, fala para mim aonde o puseram. E disse-lhe Jesus: Maria. Aleluia. E quando ele fala Maria, ela entende que é ele e vai para abraçar. E quem tem glória vai dar glória agora. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os seus irmãos e diz para eles que eu vou para o meu Pai, o vosso Deus, o meu Deus. É Jesus dizendo: o Pai que permitiu eu ir para a sepultura me trouxe a vida novamente. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você percebeu que ela encontrou Jesus no jardim? No terceiro jardim. O primeiro jardim, pastor Jacques, é o jardim do Éden, é o jardim da queda. O segundo jardim é o jardim do Getsemane, o jardim da maior luta. Mas o terceiro jardim é o jardim do sepulcro, o jardim da maior vitória. O jardim da maior vitória. Pega na mão de alguém e coloca ele de pé agora, porque o jardineiro entrou aqui.
Pega na mão de alguém, coloca aí. E cala, Deus vai tomar quem é da marcha agora. Deus vai tomar quem é do glória agora. Porque o jardineiro acabou de entrar aqui nesse culto. Eu entrego o microfone agora, mas com a mão levantada. Porque esse culto não acaba sem Deus tomar os vasos aqui agora. Ramaia, o calabachandoraia. Alguém entrou aqui dizendo: pregador, só Deus sabe o que eu estou passando, mas essa guerra o jardineiro está comprando. Pregador, só Deus sabe a luta que eu estou passando, mas o jardineiro celestial acabou de entrar no verbo agora. Pega, pega, pega. Deus vai tomar 7 vasos na marcha. Recebe. Calamando. Olha aí a unção desse. Eu não vou forçar, porque quando a presença tá bom, não precisa forçar. Deixa ele tomar. Toma os vasos. Toma os vasos. Toma os vasos. Então, olha o jardineiro celestial se revelando para alguém aí. Recebe. Recebe autoridade agora. Recebe autoridade agora. Recebe autoridade. Olha Deus tomando os vasos aí. E calamandaraia, e calamandura, e calaséria, e calabachandora. Recebe. Recebe autoridade agora. Deus vai tomar 10 vasos agora. Até quem não é pentecostal, Deus vai tomar. E canósia, e calabaia, e calavachandora. Deixa Deus tomar os vasos, porque enquanto ele toma os vasos, tem laço de morte sendo cortado. Enquanto ele toma o vaso, tem sepultura sendo fechada. Enquanto ele toma o vaso, tem demônio batendo em retirada. Agora pegou, 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 pegou. Eu vou deixar Deus te tomar. Deus vai tomar um vaso na marcha aí, e esse vaso vai vir na porta até o altar marchando.